Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo, está começando para todo o Brasil o nosso programa Eclésia, ao vivo, o primeiro programa ao vivo do ano, com grande alegria, direto dos estúdios da Rede Século XXI. Fica na cidade de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas. Então, daqui para todo o Brasil, o sinal da Rede Século XXI alcança todos os lares. Com grande alegria, nesse horário, a gente costuma falar sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica, ou programa Eclésia. Eclésia é um programa de catequese. Já vou dizer qual é o tema já, mas antes quero dar as boas-vindas, desejar um bom ano novo para o Padre Guido, que está aqui ao meu lado. Bom ano novo, Padre Guido, bem-vindo. Obrigado, Diácono Eric. Um ano repleto de muitas belas realizações e de tanta paz e serenidade para o Senhor, como também para todas as vossas queridas famílias, prezados amigos telespectadores. Estamos aqui com tanta alegria, transmitindo a palavra de Deus, acreditando sobretudo nos grandes valores que anunciamos e que constituem o caminho certo para cada um de nós realizar o seu ideal de vida cristã. Quero dar um abraço especial esta noite às irmãs concepcionistas franciscanas da cidade de Piratininga, que não perdem nenhum dos nossos programas, como também para a Dona Fátima e Dona Maria Clemente de Criciúma, que estão ligados ao nosso programa. Que tudo sirva para um crescimento, sabendo que, como diz aquele provérbio, que tantas vezes eu repito, o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais conhecemos, né, Diácono, mais aprendemos e amamos no ideal de vida. Muito bem, Padre Guido. Bom, o tema do nosso programa de hoje, falaremos uma catequese direta, simples, rápida, sobre os 7 pecados capitais. Né? Os 7 pecados capitais é um tema clássico de catequese, mas você sabe quais são esses 7 pecados capitais? Né? Quais são as condições que a gente pode, inclusive, lutar para que a gente se veja livre desses pecados? O contrário desses 7 pecados capitais, as virtudes que nós podemos procurar para justamente combater esses pecados, tudo isso será assunto do nosso programa Eclésia de hoje, uma catequese aqui que o Padre Guido fará conosco, um ensinamento direto, simples, porém muito profundo. Agora a gente tem, como de costume, um brinde. Hoje tem, né, logo de cara, o primeiro programa ao vivo do ano, dois brindes aqui para os nossos amigos telespectadores. Primeiro, um livro, sortearemos um livro no final do programa para todo mundo que ligar para a gente, um livro chamado Resgatando a Alegria de Servir, e também um terço das mãos ensanguentadas. Jesus, a gente está... tá aqui a imagem, ó, tá aí o livro, Resgatando a Alegria de Servir, né, do Aristides Luiz Madureira é o autor desse livro, e também um terço das mãos ensanguentadas de Jesus. Sortearemos para 2 amigos telespectadores. Então, se você ligar para cá, o telefone está aí no seu vídeo, inclusive o 0800 você liga de maneira gratuita, quando você faz a sua ligação de telefone fixo. Temos a opção logo abaixo também para quem quiser ligar de celulares. Você liga para cá, deixa o seu nome dizendo que quero participar do sorteio, ou fazer alguma pergunta sobre o tema relacionado aos 7 pecados capitais, que será a nossa conversa de hoje. Né? Deixou o seu nome para o sorteio, faz qualquer outro comentário que você quiser, deseja bom ano novo, o que você quiser, deixa aqui comentário com as nossas atendentes, o seu nome vai direto para uma urna, sortearemos então esse livro, esse terço, no final do programa. Tá aí, ó, né? Você já assiste sempre o programa Eclésia, sabe que sempre tem um brinde, e hoje temos 2 brindes para todo mundo que ligar aqui para a gente. Nesses telefones que a gente apresenta durante a nossa conversa também, você pode tirar dúvidas com as nossas atendentes, se você quiser entender um pouco mais como funciona, e de repente, quem sabe até fazer parte conosco dessa nossa família de evangelização, ficando sócio aqui conosco da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, que é a principal maneira que nós mantemos esse trabalho de evangelização no ar, é com a doação direta de todos os nossos associados. A pessoa liga para cá, se torna sócio, faz um cadastro, recebe na sua casa todo mês a Revista Brasil Cristão, que só isso já valeria a pena, porque é um baita material a Revista Brasil Cristão que está aí, inclusive muitas matérias legais. O Padre Guido sempre colabora também com a Revista Brasil Cristão, tem trabalho do Padre Guido sempre nesse projeto de evangelização também da Revista Brasil Cristão. Você recebe na sua casa todo mês a Revista Brasil Cristão. Você colabora da maneira que você pode, da quantia que você pode, da maneira que você quiser. Se você, de repente, fala assim, olha, eu não quero ficar sócio agora porque eu não sei quanto tempo que eu vou poder ficar mantendo essa doação. Não tem problema, você pode parar a hora que você quiser. Mas fica aqui o nosso pedido, nós estendemos a nossa mão, porque é dessa maneira que nós sustentamos a nossa emissora. Você gosta do programa Eclésia, você recebe com carinho nossa programação, além do programa Eclésia, todos os outros programas aqui da casa, nos ajude a manter no ar a nossa programação. Nós temos em plena campanha Mãos à Obra. Se você quiser mais informações, saber do que se trata, as nossas atendentes estão lá para isso, tá? Liga para a gente, às vezes a pessoa tenta ligar, está ocupada, não desiste não, tá bom?
vai insistindo que uma hora você consegue falar com as nossas atendentes, elas vão te explicar certinho, você pode ficar sócio através do débito automático e muitas outras maneiras. A gente agradece mesmo e a gente conta, né, começando mais um ano, a gente conta mesmo com a participação dos nossos amigos associados. Não é barato manter uma TV no ar, né? Esse projeto de evangelização, dessa maneira na televisão, requer muitos recursos, né? Não é barato, e a gente conta mesmo com a tua ajuda. Deus lhe pague, você que todo mês colabora conosco. Deus te abençoe e Deus te pague mesmo por esse ato de caridade com o nosso trabalho, com a nossa obra de evangelização. Padre Guido, vamos começar falando sobre os 7 pecados capitais. Certo. Logo de cara, o senhor conta pra gente quais são esses 7 pecados capitais? Bom, desde criança, quando nós frequentamos os primeiros cursos de catequese, sobretudo tendo em vista a preparação imediata para a primeira Eucaristia, nós aprendemos que existem 7 pecados chamados capitais, porque dão origem a outros pecados. Quais são? Soberba, inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. Vamos repetir, por favor, Padre Guido, os 7 pecados? Soberba, inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. Antes da gente continuar e a gente vai passar comentando cada um deles, o que é pecado, Padre Guido? Quais são as condições para que a pessoa cometa um ato que vai ser considerado pecado? Certo. Também isso não é difícil responder, Diácono Eric, né? O pleno conhecimento, em primeiro lugar, do que estamos fazendo, que é contra a lei de Deus. A matéria, que para ser um pecado grave deve ser também uma matéria grave, e, sobretudo, o consentimento pleno e total da nossa vontade. Certo? Estes pecados, chamados capitais, são pecados que dão origem a outros pecados, como uma capital, por exemplo, de um estado, é a cidade de grande referência, que depois dá origem também às demais cidades. Né? Entendi. E estes pecados estão presentes, minha gente, na nossa vida, e olhando até para as origens da humanidade, podemos dizer, e vou explicar bem melhor daqui um pouquinho, desde as primeiras páginas da Bíblia até as últimas. Já quero saber disso já, Padre Guido. Vou pedir para o senhor fazer essa explicação na sequência. Mas antes ainda dessa explicação, uma última pergunta para esse assunto e já entrar talvez na explicação do primeiro, do 7. O decálogo é válido até hoje, Padre Guido? Ele é um bom modelo para a gente ver, por exemplo, se a nossa vida, a nossa conduta está correta ou se nós pecamos quando a gente olha para os 10 mandamentos? Perfeito. É o texto base, inclusive, para fazer diariamente o nosso exame de consciência. Quer dizer que não saiu da moda o decálogo, ainda está válido. Não pode ser nem uma palavra, nem uma vírgula, Diácono Eric, né? Padre, onde é que nós podemos encontrar o decálogo? Abra o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, o capítulo 19. Encontramos toda aquela bela passagem de Moisés, que no alto do Monte Sinai recebe da parte de Deus a lei para a vida eterna. Ninguém poderá modificar nenhuma palavra da lei divina. Os pecados capitais, alguns desses pecados, vão esbarrar nos problemas relacionados aos 10 mandamentos? Sim. Teremos cometido algum problema contra os 10 mandamentos quando cometemos pecados capitais? Sim, exato. E, sobretudo, quando é o mesmo Jesus que dá uma aula e ensina com verdadeira autoridade, quando, por exemplo, é que um dos pecados é a inveja. Ecco, e nós temos o 9º e o 10º mandamento, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Para dizer bem claro que uma das formas da presença do pecado na vida da pessoa humana é também de pensamento. São 4 formas, né? Pensamentos, palavras, obras e omissões. Certo. Quando Jesus, a certo ponto, fala daquele homem que deseja a mulher do próximo, já está cometendo adultério, mesmo que não faça nada fisicamente, para dizer que existe o pecado também de pensamento. Daqui a pouquinho o senhor reafirma essas questões relacionadas ao pecado da inveja.
Vamos seguir a ordem. Vamos para a soberba, que é o primeiro? Sim. Eu acho que quando o senhor estava dizendo agora há pouco, né, que a gente encontra até nas primeiras palavras da Bíblia, a questão da soberba, Sim. será que a soberba e orgulho são sinônimos? E quando o senhor pensou nas primeiras páginas da Bíblia, o senhor estava pensando no pecado da soberba, Padre Guido? Bom, o pecado da soberba está presente, seja no primeiro livro da Bíblia, numa maneira clássica, como também no último livro, no livro do Apocalipse, né? Agora, no primeiro livro da Bíblia, nós podemos dizer o seguinte: o pecado que entrou no mundo por instigação do demônio, sob a aparência de uma cobra, de uma serpente, foi aquele exatamente de estimular a pessoa humana a ocupar um lugar que não era de sua competência. Quando o demônio disse para Eva: se vocês comerem do fruto, vocês serão como deuses. É aí que veio exatamente a tragédia, o castigo também, como consequência, né? O homem deve aceitar o seu estado de obra-prima de Deus, mas obra de Deus, não ser um Deus. E também na última parte da Bíblia, no livro do Apocalipse, onde se explica, inclusive, o pecado dos anjos. Quando aparece o arcanjo Miguel, que significa quem é como Deus, que expulsa por ordem de Deus os anjos maus, porque também eles pecaram de soberba, querendo ocupar um lugar que não era de competência deles. Quer dizer que o pecado da soberba, vamos dizer assim, está presente lá no início da Bíblia, o pecado de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, né? E aqui vale sempre uma ressalva, né? A gente já disse aqui em outras ocasiões, né? Há muitas maneiras e correntes de pensamento de pensar, né, exatamente em relação a Adão e Eva. Foi um homem realmente que aconteceu daquela maneira? Foi uma mulher? Alguém que vai fazer essa referência, por exemplo, de Adão e Eva com a figura do rei Salomão? Ou ainda com um povoado, como defendia, por exemplo, Dom Estevão Bittencourt, de uma maneira muito lúcida, né? Um povoado. O que importa é que a linguagem bíblica deixa bem claro que em determinada ocasião o homem pecou, né? Isso que importa a gente tirar dessa ideia de Adão e Eva, não é verdade, Padre Guido? Então, tanto o pecado de Adão e Eva, vamos dizer assim, quanto o pecado dos anjos são o mesmo pecado? É o mesmo pecado? Pecado de soberba. Claro, em dimensões bem diferentes. Explica pra né? gente essas dimensões que é interessante. Porque a dimensão humana, nós sabemos que somos imagem de Deus. Agora, na dimensão dos anjos, que são puros espíritos, é muito maior ainda. É porque a decisão que os anjos tomaram de desobedecer a Deus não teve depois uma consequência positiva. Não puderam nunca mais voltar sobre si mesmo, mudando de ideia. Ao passo que, quanto ao pecado de soberba da parte do homem, Deus aguarda até o último instante da nossa vida pela nossa conversão. Nós somos capazes de modificar o nosso modo de ser e de agir e de apresentar também exatamente não mais a soberba, mas um gesto de humildade. Quer dizer, Padre Guido, pelo fato da natureza dos anjos, da natureza angelical, ser superior à nossa, não está passível de paixões, de temperamentos que envolvem as deficiências da carne, como nós, todos os seres humanos, etc. A decisão dele é irrevogável por causa disso, por causa da inteligência superior? Perfeito. Foi por isso que eles tiveram todo o tempo hábil também para refletir, etc. E quando tomaram aquela decisão, foi irrevogável. Quer dizer, não adianta a gente esperar a conversão do demônio, que não vai acontecer. Não vai conseguir. É porque, inclusive, adianto, o demônio, não podendo fazer mais nada contra Deus, se descarrega contra a pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus. Interessante. E continua esta sua ação através das tentações, das infestações, possessões e companhia da pessoa humana. Bom, eu disse que o tema de hoje era catequese clássica, os 7 pecados capitais. A gente vai para o primeiro intervalo. Já falamos um pouquinho da soberba, na sequência a gente fala dos outros. Inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. Para encerrar, Padre Guido, em relação à soberba, a virtude que é contrária à soberba, a gente pode dizer o quê? A humildade. A humildade? A humildade, gente reconhecendo-se instrumento nas mãos de Deus para operar o bem.
E seria suficiente, Diácono Eris, esta palavra colocada na inteligência de tantas pessoas que a mesma sociedade escolhe para, por exemplo, até para um governo, e que talvez, ao invés de servir ao povo pelos qual foi eleito, uma pessoa aproveita para criar uma distância e criar um status de vida diferente. É verdade. Por isso faz refletir, gente, saibamos todos sermos humildes. Quanto mais nós reconhecemos os nossos limites e a alegria de servir os outros, mais estaremos notando que a palavra soberba não entra no projeto da nossa vida. Tá certo. A virtude, então, o contrário ao pecado é a soberba. Humildade. A humildade. Você Sim. aproveita esse pequeno intervalo que faremos agora, liga pra gente, pois sortearemos 2 brindes no final do programa. 1/3 das mãos ensanguentadas de Jesus, que está aí na sua tela, para um telespectador, e um segundo telespectador vai levar para casa esse livro, Resgatando a Alegria de Servir. Aliás, o serviço também é uma das virtudes que a gente vai comentar aqui, que é contrário de uma dos pecados capitais. Já a gente comenta sobre isso, tá bom? Liga pra gente, faça a sua pergunta ou deixe o seu nome pro sorteio. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Você não sai daí, muita coisa legal no programa, a gente volta já. Se você percorrer esse Brasilzão, vai ver que o brasileiro sabe mesmo dar a volta por cima. Com o programa Avançar, o Brasil está retomando mais de 7.000 obras que ficaram inacabadas. E ao lado de bons parceiros, a gente avança muito mais. Por isso, agora é avançar as concessões, avançar as parcerias para que empresas de fora e daqui invistam na infraestrutura do país e em serviços de mais qualidade. Mais do que nunca, agora é avançar parcerias. Sabemos que a fé saudável é ter a mente descansada para enfrentar os dias difíceis. Por isso, repousar de forma adequada é importante para renovar as energias e fortalecer a fé com amor, bom ânimo e compreensão. A Sonoquality ajuda você a levantar todos os dias com energia de sobra para continuar sua jornada. Ligue agora e fortaleça a sua fé com mais saúde e disposição. Você tem dificuldades para dormir? Passa noites em claro? E quando finalmente consegue pegar no sono, a dor te pega de surpresa? Com certeza é esse colchão que você tem aí na sua casa. Está na hora de trocar. E o que faz um sono quality tão especial? Já imaginou receber uma massagem ao acordar? Programe no despertador e você estará no paraíso. São 28 tipos de massagem para você relaxar e dormir com qualidade. Além disso, tem densidade progressiva que acomoda seu corpo de forma natural, prevenindo doenças e cuidando da sua saúde. Eu durmo em um sono quality há tempos e isso transformou a minha vida. Tudo isso direto da fábrica e com um preço bem acessível. Um legítimo sono quality é referência mundial em qualidade e tecnologia. Ligue agora e fale com um dos nossos especialistas, porque dormir bem faz bem para o corpo, para a alma e para o coração. Sono Quality, o colchão da saúde. Tem em sua casa o quadro das mãos ensanguentadas de Jesus. Contemple a paixão de Cristo e receba as bênçãos de Deus na sua vida. Ligue agora 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Acesse também pelo site shoppingcatólico.com.br. Preciosíssimo sangue de Jesus. Salvai-nos. Nós, da Associação do Senhor Jesus, desejamos a todos um santo e abençoado Ano Novo. Neste mês de janeiro, o Padre Eduardo mostra como ser feliz em 2018 a partir do exemplo de Maria. Dom Murilo reflete sobre a origem da família e sua importância na vida de cada membro. Padre Alírio escreve sobre a prudência, exemplificando com a parábola das 10 virgens. Revista Brasil Cristão, um alimento espiritual para a sua vida. Continuamos ao vivo com o nosso programa Eclésia dessa noite, direto dos estúdios da Rede Século XXI, falando sobre os 7 pecados capitais. O Padre Guido já começou a explicação no bloco anterior. Os 7 pecados capitais são soberba, inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. O Padre Guido está explicando um pouquinho sobre cada uma dessas ocasiões de pecado.
e também a virtude contrária a cada uma dessas. A soberba, que nós já comentamos no bloco anterior, a virtude contrária a ela é a humildade. Muitas pessoas estão ligando aqui para a gente, como fez, por exemplo, a dona Deolinda Fernandes, de Campinas, aqui pertinho, a Alzira Vieira da Silva, de Jundiaí, São Paulo, Adua Cantelli, de Araras, São Paulo, José Bonifácio de Oliveira, de Itu, São Paulo, Verema Eneide, de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, Antônio Marques, Alavacércia, alguma coisa assim, não sei se está escrito certo aqui, de Bauru, da sua cidade, Padre Guido. Sua cidade, assim, né? Onde ele mora, o Padre Guido é italiano, é claro, né? O Antônio Marcos lá de Bauru, Cristina da Costa de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, Teuvino Antônio de Guaporé, Rio Grande do Sul, e também a dona Cláudia Pacheco dos Santos, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acabou de se tornar sócio aqui da Rede Século XXI. Muitíssimo obrigado, dona Cláudia. A senhora atendeu o nosso apelo e eu agradeço mesmo de coração. Se você quiser ser sócio como a dona Cláudia, já participar do sorteio de hoje, que nós estamos sorteando tanto um livro, né, Resgatando a Alegria de Servir, do Aristides Luiz Madureira, como um Terço das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Sortearemos para 2 associados. A dona Cláudia, que já ligou para a gente, se tornou sócia, já está participando do sorteio. Mais informações, você liga para cá, os nossos telefones estão disponíveis aí no vídeo. Você liga para cá e tire todas as suas dúvidas com os nossos atendentes. Deus lhe pague, viu, dona Cláudia? Muitíssimo obrigado. Outras pessoas estão comentando aqui com a gente também em relação aos programas que exibimos na semana passada e na anterior, pois o último programa do ano passado e o primeiro desse ano foi um programa especial, 2 programas, 2 edições especiais que gravamos com uma pequena plateia, interagindo, fazendo pergunta aqui na hora, tanto para o Padre Guido quanto para o Padre Wander. Esses programas estão disponíveis lá no nosso site, tá? rs21.com.br/eclésia. Todos os nossos programas estão disponíveis lá, inclusive esse que exibimos, onde falamos sobre muitos assuntos, as dúvidas mais recorrentes que a gente recebe aqui durante o ano. Foi um programa bem legal, uma experiência muito bacana. Você pode assistir no nosso site. Esses e todos os outros programas você pode assistir lá pelo site, divulgue também nosso site, que é uma maneira do nosso trabalho continuar também lá na internet, viu? Padre Guido, vamos lá. Sim. O senhor falou sobre a soberba, o próximo pecado é a inveja. O senhor chegou a fazer um comentário já sobre a questão do 9º e do 10º mandamento. Sim. Mas tem uma coisa muito forte aí, Padre Guido, que o senhor comentou rapidamente, que é a questão das palavras de Jesus relacionada ao pensamento. Sim, porque a inveja trabalha muito com a fantasia e com o pensamento, né? E inveja significa não gostar do bem do vizinho de casa, por exemplo. Eu sou um agricultor, o meu vizinho também planta as mesmas sementes, mas cuidou melhor do seu campo e está colhendo mais frutos. Eu fico com inveja. Inveja, minha gente, é uma forma de cobiça. Ed è un pecado também que pode ser um pecado até grave. Certo. De desejar o mal se mistura um pouquinho também até com o ciúme. E tem uma estátua muito que fala por si mesma na cidade de Roma de uma mulher que está amamentando 2 gêmeos. E tem um menino que está mamando, um bebê, e o outro que, ao invés de mamar, afasta o seu irmãozinho. Olha, já tem este ciúme, esta inveja, bem na hora que nasce, né? E, portanto, o fato de desejar o mal, gente, é um pecado. Procuremos fazer de tudo para evitar isso, porque esta influência negativa tem também uma repercussão nas pessoas que entram até numa fase depressiva. Se eu tenho o meu trabalho, alguém é capaz até de divulgar que o meu trabalho não tem valor e por isso, por estar desprezando, me coloca numa crise. Há pessoas, inclusive, Diácono Eric, que um pouco confundem este pecado de inveja com superstição. Eu ia tocar nesse assunto. Isso é muito comum, Sim, né, Padre Guilherme? É muito comum pensar que alguém me desejou o mal, então eu já pego um amuleto, eu, não sei, faço uma simpatia, como se diz, né? Falando nisso, acredite se quiser, mas nestes dias houve uma pessoa que me telefonou perguntando, Padre Guido, o senhor sabe qual é o nome dos 3 reis magos? Eu respondi, senhor, em primeiro lugar, na Bíblia está escrito alguns magos, não tem o nome dos 3.
nasceu a tradição dos três devido aos três tipos de presentes que deram o menino Jesus, o ouro, o incenso e a mirra. Mas perguntei, por qual motivo a senhora está fazendo esta pergunta? Ela ficou tão sem jeito, me respondeu, padre, para fazer uma simpatia. Oh, não se faz isso, gente, com as coisas sagradas, né? E há pessoas que apelam para a superstição. Isto acontece qualquer coisa, já são capazes de acender uma vela, digamos assim, se cai o sal da mesa, já está pensando que tem... Não, gente, vamos tirar estas coisas, pelo amor de Deus, porque, inclusive, poderíamos somente assim acenar, olha que a influência também do maligno aproveita desta fraqueza humana para fazer até a cabeça de alguém. E há tantas pessoas que entram numa crise profunda exatamente devido à inveja de alguém. Se nós falássemos num campo, digamos, específico de uma influência do mal, chamaríamos a inveja de trabalho. E há muita gente que acredita de ser vítima de um trabalho que alguém fez. Cuidado, gente, porque não se pode absolutamente brincar com a força do mal, com o autor do mal, porque as consequências são graves de todas as maneiras. Quer dizer, Padre Guido, vê se está certo o que eu vou dizer agora. A inveja é um pecado, sim, certo? A pessoa desejou o mal de alguém, ela está pecando, não há necessidade e nem porquê. Agora, o fato da pessoa que recebeu, vamos dizer assim, meu vizinho tem inveja de mim, né? Só por isso não significa que eu vou sofrer com isso. Não. Quem vai sofrer é quem está sentindo esse desejo ruim e que é pecado, a inveja. Porém, por outro lado, aí que entra a superstição, porque a pessoa vai querer se livrar dessa inveja com amuletos, né? Tanta coisa, colocando sal debaixo da porta, alho, etc. Essas coisas. Bom, isso aí não precisa nem dizer que é uma besteira tremenda e que nós estamos dando poder a objetos e criaturas e nada ao Criador, que é o contrário da fé cristã. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Então não precisa nem dizer que isso está errado. Agora, o que o senhor estava querendo dizer, Padre Guido, também, que apesar de essa inveja não fazer diretamente mal à pessoa que está sendo invejada, aí abre uma situação de um pecado, é um pecado real, e o demônio pode aproveitar dessas situações, sim, e acaba prejudicando todas as coisas, sim, Padre Guido. Prejudica e o demônio, infelizmente, usa toda a sua inteligência, sobretudo até através da inveja. E não é raro o caso de pessoas que vivem situações, digamos assim, até lamentáveis, devido à inveja de alguém. Certo? E não esqueçamos, inclusive, prezados amigos, que neste pecado da inveja entra também o pecado que é grave de rogar pragas, desejar o mal para uma pessoa. Nunca devemos fazer uma coisa desta, porque, como falaremos daqui um pouquinho, o perdão deve superar o ódio e outras formas de pecado. Aliás, a inveja é contrária do perdão. É claro. Porque a pessoa está distante do perdão e do amor, né? Da caridade. Sem dúvida. Procuremos exatamente entender se uma pessoa tem até uma prosperidade, não digo só material, mas também dá de notar pelo comportamento, pelas qualidades, vamos aprovar, vamos dar todo o nosso apoio quando notamos exatamente que o bem vai para frente. E não ficar com ciúme ou com inveja, porque eu não alcanço as qualidades dos outros. Muito bem, Padre, muito bem colocado. Cuidado com a superstição e a confusão em relação a isso, né? Olha, a pessoa está tão triste também, sofreu olho gordo. Né? Da mesma maneira que não existe colírio diet, não existe olho gordo também. Fica tranquilo, porque isso é uma besteira. Agora, a inveja é um pecado, desejar mal do outro, isso sim é um pecado, e vamos evitar a ocasião. Um tipo de atitude contrária, vamos dizer assim, positiva à inveja. Podemos falar o quê, Padre Guido? Assim como a gente falou no caso da soberba, que a humildade é a virtude contrária a isso. E no caso da inveja? É favorecer o bem, aprovar o bem. Por exemplo, meus amigos, uma coisa muito importante, um dos gravíssimos problemas da nossa sociedade de hoje, por exemplo, uma pessoa que é vítima do álcool ou vítima do tóxico, etc., né? Pessoa que cria inúmeros problemas. Quando nós notamos um pequeno progresso,
uma boa vontade de remediar, um pequeno esforço que essas pessoas fazem, vamos dar todo o nosso louvor. Vamos aprovar, vamos incentivar, meus amigos. Tenhamos a humildade de saber favorecer o clima positivo de uma pessoa que quer se resgatar de determinados vícios ou problemas. Padre Guido, antes da gente continuar aqui a nossa lista, você vai comentar na sequência da Avareza. O Benedito Lourenço Farinha de Camanducaia sempre participa conosco, aliás, ficou sócio. Obrigado ao Benedito de Camanducaia, que ficou sócio. Também ao Sérgio Luiz de Itaiópolis, Santa Catarina. E Solange Simões da Silva de Papanduva, Santa Catarina também. Muito obrigado. Vocês acabaram de ficar sócio conosco, atendendo o nosso apelo. A gente sempre agradece mesmo e fica à disposição dos nossos atendentes para tirar a dúvida dos outros telespectadores que, de repente, querem se tornar sócios também. Mas o Benedito está dizendo assim, ó, no caso de um pecado capital, é sempre necessária a confissão? Quando a matéria é grave e tem a vontade firme de pecar, sim. As condições, essa pessoa, como se chama? Benedito. Benedito, obrigado pela sua pergunta, né? Não esqueça que a confissão é obrigatória toda vez que temos uma matéria grave e um pleno conhecimento e, sobretudo, a nossa vontade de pecar. Por isso, a confissão se torna obrigatória. Por exemplo, às vezes há pessoas que me dizem, padre, neste domingo eu não estou com vontade de ir à missa e não vou, mas vou no domingo que vem. Olha que domingo que vem, quando você vai, não pode receber a comunhão, porque faltar à missa voluntariamente, o pecado é grave. Será necessária, primeiro, a reconciliação com Deus através do sacramento da confissão. Quando a pessoa sabe que é errado, tem consciência que aquilo desagrada o coração de Deus, que faz mal para você, para o irmão e até mesmo ofende a Deus, a pessoa sabe que é errado e mesmo assim quer fazer, é pecado, busca a confissão, seja desses relacionados aos pecados, dentro dos pecados capitais ou dos outros. Padre Guido, vamos lá avançar nossa lista, que daqui a pouco o tempo voa, hein? Avareza, o que é avareza? A avareza é um apego, digamos assim, doentio às riquezas. A avareza, meus amigos, a mesma palavra mostra claramente qual é a atitude de uma pessoa de mãos fechadas, né? Alguém poderia logo dizer, mas padre, mas possuir bens materiais é contra a lei de Deus? Não, absolutamente. Pode conferir, abra na Bíblia, no primeiro livro, primeiro capítulo, livro do Gênesis, no versículo 28, está escrito o seguinte, quando Deus criou o homem e a mulher, disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Diácono Eric, ter o domínio da terra, dos bens que a terra nos apresenta, é legal e abençoado por Deus. O pecado acontece quando o apego aos bens materiais tira o lugar de Deus. Certo. E nós temos várias páginas dos evangelhos que acenam este grave perigo para ser evitado. Né? Talvez a passagem mais famosa do jovem rico, Padre Guido. Exato. O jovem rico é citado em Mateus, em Marcos e também em Lucas, onde se apresenta aquele moço que com toda sinceridade diz para Jesus, olha, eu procuro estar bem, viver bem, não atrapalho a vida de ninguém, procuro até ser generoso, etc. Né? Mas o que me falta para a vida eterna? A resposta de Jesus é imediata. Vai, dá os teus bens aos pobres, depois vem e segue-me. E de aí que este moço, conhecido, não tem nem o nome dele, ficou conhecido como ele falou, o jovem rico, vira as costas, se afasta, nunca mais aparece no Evangelho. Ninguém nos proíbe de pensar que talvez obedeceu a Jesus, mas foi triste, foi embora. E deixou triste também Jesus, que chegou a dizer aquela frase, como é difícil para um rico entrar na glória do céu. E bota aquela comparação, conforme a linguagem típica da época, né? É mais fácil, né, para um camelo passar, né, pela agulha do furo de uma agulha do que um rico entrar na pátria do céu. Veja que Jesus não tem nada contra as riquezas,
mas tem tudo contra o apego demasiado às riquezas. E nesse caso, nós aqui olhando essa interpretação, podemos também correr o risco de confundir justamente o que o senhor estava dizendo. O apego às riquezas não necessariamente são de pessoas que têm muitas posses e muitos bens. A pessoa pode ter poucas posses e ser apegada de maneira desordenada às suas também, posses. Exato. E como também nós temos santos e santas que eram reis e rainhas. É verdade. E também isso nós temos, né? Agora, quando Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida espiritual, prezados amigos telespectadores, pelo fato que a pessoa humana não pode viver sem ter um ideal, se o ideal principal, que deve ser Deus, não está no seu lugar, entra naqueles que são chamados de mecanismos de defesa. Por isso pode ser uma moda, um carro, uma comida, um animal de estimação, o dinheiro, o sexo e outras coisas. Por isso, meus amigos, temos que ter muito cuidado para não sermos vítimas destes perigos que querem substituir, digamos assim, o maior dos bens que é Deus. A virtude contrária à avareza qual é? Oh, é difícil, né? A generosidade, a bondade, né? A caridade fraterna também, o serviço de um com os outros. São todas essas virtudes que somos capazes, Diácono Érico, né? de praticar, né? E nunca ficar de mãos fechadas, né? E olha, se nós pegássemos todos aqueles santos que partiram de nada e construíram grandiosas obras confiando única e exclusivamente na divina providência. É verdade. É porque Deus que nos criou cuida também de cada um de nós. Muito bem, o senhor já falou sobre soberba, inveja e avareza. O próximo agora, a ira. A ira consiste em ficar muito zangado, agindo de forma cruel ou até violenta. Tantas vezes não controlamos o nosso sistema nervoso, né? E somos nós também um pouquinho vítimas da ira. E a ira destrói também uma pessoa com palavras, com calúnias, etc., com péssimo exemplo. Seria interessante abrir a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, quando Paulo ensina a saber dominar a nossa raiva, vencendo o mal, né, com o bem. Interessante. Padre Guido, também a outra confusão que pode acontecer aqui em relação à ira é justamente a justiça, né? Para dar um exemplo claro e direto, nosso Senhor Jesus Cristo pecou o pecado da ira quando expulsou do templo aqueles vendilhões? Estava esperando por esta pergunta, que são muitas pessoas, Diácono Eric, que fazem, né? Quando Jesus preparou um chicote, né? E expulsou do templo pessoas que não estavam lá para rezar, né? Vendedores de boi, de pombas, até os cambistas, e gritando porque haviam transformado a casa de Deus, casa de oração, no mercado. O dono do templo é Deus, né? E Jesus, claro, naquele momento ficou, sinceramente, humanamente falando, furioso. Expulsou e, olha, ninguém conseguiu reagir, hein? Não há nenhuma forma de reação registrada nos evangelhos. E todos entenderam que estavam fazendo um gesto que é condenado por Deus. Por isso, a justiça, gente, existe. Obrigado pela sua colocação. Porque, Diácono Eric, não esqueçamos que Deus sempre aguarda até o último instante da nossa vida. Nós podemos modificar, caso prático, o bom ladrão, modificar a eternidade da nossa vida espiritual até o último instante da nossa vida terrena, certo? Porém, se nós permanecemos num estado de pecado grave, rejeitando todos os estímulos que a graça de Deus nos proporciona numa maneira gratuita, existe a justiça divina que nos julgará também para o inferno. Não confundir também a questão relacionada à ira e à justiça
a questão da legítima defesa. Já falamos diversas vezes aqui, a legítima defesa é justa, a doutrina da igreja aprova, está lá no Catecismo da Igreja, inclusive, desde que seja uma defesa de forma proporcional ao ataque, né? Em poucas palavras, por exemplo, a pessoa vai sofrer um atentado, né? Está com uma arma apontada na sua cabeça. Ela mesma, alguém que dependa dela, no caso os filhos, ou alguém próximo, certamente vai morrer. Você tem o direito de, pela defesa, atacar o agressor? Sim, tem, de maneira proporcional, né? Inclusive, se for sofrer com arma de fogo, é proporcional esse revide também com arma de fogo. Isso não é pecado, isso é defesa, né? Em linhas gerais, por exemplo, o Estado Islâmico, um grupo maluco como o Estado Islâmico, invadindo uma cidade, seja na Síria, no Iraque, matando as pessoas, matando cristãos, estuprando as mulheres, etc., né? Aí cria-se um grupo para defender contra aqueles terroristas. E por alguma razão, aquele grupo defende essa aldeia com um revólver. Eles estão errados? Né? Eles estão defendendo? Eles não estão atacando. Então, nesse caso, também a legítima defesa não deve ser confundida com o pecado da ira. Nós vamos por mais um intervalo. Daqui a pouquinho, no último bloco, falaremos sobre o restante, que o nosso tempo aqui está voando. Liga para a gente rapidinho, tem livro e terço para ser sorteado no próximo bloco já. Se você ligar, dá tempo ainda de participar com a gente, pois agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente encerra essa conversa falando sobre os pecados capitais, que ainda falta o Padre Guido comentar. Não sai daí, a gente volta já já.